Olá, por que o preço dos alimentos estão tão altos? Você vai ter essa resposta agora no Sudeste Notícias, que está no ar. Olá, eu sou o Návio Leão. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, o preço dos alimentos, todo mundo comentando sobre isso, né? Tá tudo muito caro. Então a gente foi atrás de um especialista e ele conversa com a gente a partir de agora. É o professor da Universidade Estadual de Goiás, o economista Júlio Pascoal. Ele que também é consultor da FITIEG, a Federação dos Trabalhadores na Indústria de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Júlio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter atendido aí nosso convite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Návio? Um grande prazer voltar à TV Sudeste e falar com todos os seus telespectadores. Pois é, Júlio, a pergunta é exatamente essa, né? Os preços estão realmente muito altos dos alimentos e o que isso, na verdade, na prática significa? Por que chegou a esse patamar? O que isso significa, Júlio? Significa o quê? Que quando há um aumento, uma valorização do dólar, isso implica em custo em todas as áreas, e isso é repassado para os preços. Outro problema que levou o preço dos alimentos a subir, foi o problema climático que nós passamos, né? Todo mundo viu os problemas do Rio Grande do Sul, afetou o arroz, né? Os problemas da seca afetou o boi no pasto, que estava magro, e o produtor não colocou ele para o abate da forma que deveria colocar. Resultado, o preço da carne subiu. Fora isso, nós somos produtores de produtos primários, que a gente chama de commodities, arroz, soja, milho, cana, que tem uma procura no mercado externo. Então, o produtor, ele no mercado, no livre mercado, ele vende aonde paga melhor. E quem paga melhor é o mercado externo do que o mercado interno. Então, não tem como o governo fazer esse tipo de intervenção, obrigar o produtor, o industrial, a vender internamente. Então, aqueles que têm procura dos seus produtos no mercado externo, como a soja, o milho, o açúcar, o café, o próprio arroz que é vendido para a Venezuela, o feijão, então eles vendem aonde eles ganham mais. Consequentemente, os preços aqui sobem porque a oferta cai e a procura, mesmo que ela não aumente, você tem menos oferta e mais procura. Resultado, aumento dos preços. Pois é, Júlio, e é o que todo mundo quer saber, né? O que de fato o governo está fazendo. O governo está fazendo dentro do que pode, porque a verdade é o seguinte: há uma pressão muito grande do mercado financeiro sobre as ações do governo. E o governo Lula é um governo que atende as pessoas mais humildes. E as pessoas mais humildes demandam o Bolsa Família, demandam o BPC, demandam o Minha Casa Minha Vida, enfim, são programas que reduzem a desigualdade social que é histórica no país. E isso contrapõe com aquilo que o mercado financeiro quer. O mercado financeiro quer um governo que não atue, principalmente junto à área social. Quer que sobra só dinheiro para pagar juros. Então, o que acontece? Eles pressionaram muito o governo nesses 2 anos. No final do ano passado, o dólar chegou a 6,30, sem nenhum motivo. Eles especularam em cima de um déficit fiscal que depois, no final, se eu fosse economista do mercado financeiro, eu tinha ficado com vergonha. O déficit fiscal foi 0,1% do PIB, ou seja, 62 bilhões. E foi 62 bilhões por quê? Porque aquelas obrigações do governo anterior, ele não cumpriu, principalmente com os precatórios, que foi passado 100 bilhões para o governo atual. Pois é, Júlio, você está falando aí a respeito desse 0,1% do PIB, não é? A gente conversava em off aqui. Esse 0,1% do PIB foi para a área social, esses 62 bilhões que você acabou de citar. E 8% do PIB foi para pagar juro. Isso corresponde, na verdade, o quê? 869 bilhões de reais. O que acontece? A cada 1% que você aumenta a taxa Selic, que quem controla isso é o Banco Central, de forma articulada com o mercado financeiro, você aumenta 50 bilhões na dívida do país. E aumentando a dívida do país, você vai gastar com mais juros. Pois é, Júlio, muito obrigado pela sua presença e a sua participação. Agora, ainda preciso insistir com você, o que de fato, né, o governo está fazendo, né, em relação a toda essa situação aí para conter os preços, né,
e o que o cidadão precisa saber a respeito disso, dessa atuação do governo? O governo atual está buscando o quê? O atendimento de quem precisa do governo, que é as pessoas que demandam o SUS, é as pessoas que precisam do Minha Casa Minha Vida, é as pessoas que precisam do Bolsa Família. Não está atendendo a classe média e a classe alta. Mesmo assim, ele está atendendo os empresários, porque só de benefícios fiscais foram dados em 2024 569 bilhões de incentivos fiscais. O Plano Safra foi o recorde em termos de apoio ao agronegócio. Então a gente não entende como que há uma crítica velada de quem mais recebe contra o próprio governo. Na verdade, no mundo, né, Júlio, existem os eternos insatisfeitos, isso em todas as áreas. Você é economista, você lida com muita gente em vários setores, você sabe muito bem disso. Olha, muito obrigado pela sua participação. Em breve você volta aqui para a gente também falar sobre política, viu? Um abraço. É sempre um prazer estar aqui, sempre que você chamar, eu estarei aqui para falar com os seus telespectadores. Está aí a participação do Júlio Pascoal, economista, professor da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Agora o Júlio, consultor da FITEG, a Federação dos Trabalhadores da Indústria, né, de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Sexta-feira, sextou, espero que você tenha ficado bem informado. A nossa preocupação aqui é essa, né, esse compromisso social em trazer todas essas informações para vocês. O Júlio é muito conhecido e reconhecido no estado de Goiás por sua capacidade enquanto economista, é de Catalão, está sempre aqui e a gente, né, buscou esse espaço na agenda dele para dividir todas essas informações com vocês. Continue acompanhando a nossa programação. O prefeito de Corumbaíba fez um decreto cancelando um concurso público. Informação aí no nosso Instagram, no Facebook, também no YouTube, daqui a pouco um boletim especial. Fiquem ligados, é a região inteira sendo destaque da nossa programação. Agora, sextou, fim de semana, estive lá hoje. Quando é que você foi na biblioteca aqui de Catalão? Você lembra quando você foi? Já tem muito tempo, não leio mais livro, Nave. Pois é, tem que ler. Eu estive lá hoje e peguei esse livro aqui, ó. Esse aqui já é uma segunda versão, se chama Fueiro, do Luiz Estevam, né, o memorial de um catalão setecentista. Olha, fiquei impressionado, já tinha ouvido falar desse livro, e aí já comecei a ler, é o programa para o fim de semana. Um abraço para o Luiz Estevam, que é um dos clássicos da literatura de catalão. Aí aproveitei que estava lá, olha aqui um outro livro que eu acabei de pegar, esse aqui, acho que o Luiz Estevam também gosta muito, ó, 1808, vale muito a pena. Esse aqui é do Laurentino Gomes. Vou fazer até a introdução aqui para vocês terem uma noção, depois qualquer coisa, esse aqui está emprestado, a gente tem que devolver, assina lá e depois devolve. 1808, de Laurentino Gomes, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Está aqui. Então, 1808, de Laurentino Gomes. Fica a dica literária desse final de semana para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais um boletim de notícias para encerrar a sexta-feira. Muito obrigado aí pela produção do Oscar Felipe, é a TV Sudeste, o Júlio Pascoal que participou com a gente. Vamos seguindo. A nossa região se vê aqui.